pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Antônio. Nós vamos hoje corrigir as atividades, tá? As atividades que eu tinha passado para você e a gente ainda não corrigiu. Então, indo ali, ainda no livro 1, certo? Caderno 1. Nós vamos lá para a página 59. Então, na página 59, vocês vão ter que ler esse texto. Cientistas encontram as evidências mais antigas da vida na Terra. Então, ao ler o texto, pessoal, vocês vão ter que ler o texto, certo? Ao ler o texto, vocês teriam que responder as perguntas ali. Então, vamos à primeira pergunta. Em que tipo de rochas os microfósseis citados no texto provavelmente se formaram? Então, pessoal, tanto microfósseis como macrofósseis, todos eles se formam a partir de rochas sedimentares, certo? Então, provavelmente, os fósseis aí citados no texto foram descobertos em rochas sedimentares, certo? Então, vocês têm ali, ó, esse texto e a pergunta que a gente acabou de responder ali, ó, em que tipos de rochas os microfósseis citados no texto provavelmente se formaram. Então vamos ao próximo texto. Próxima pergunta, número 2. Os cientistas puderam observar os organismos diretamente? Por quê? Então, nesses fósseis, os organismos estão ali? E aí, pessoal? Então, obviamente não. Então, eles não conseguiram observar os organismos. Por quê? Pois os fósseis encontrados são apenas vestígios da existência desses seres. Então, você tem ali só uma impressão, certo? Como se fosse uma impressão digital. Então, você tem só uma impressão do animal que viveu ali, mas não tem nada de restos de animais, certo? Vamos para a próxima pergunta, número 3. Como você explica o fato de os fósseis mais antigos registrados até o momento serem principalmente de micro-organismos? Então, o que acontece? As primeiras formas de vida da Terra eram seres microscópicos, provavelmente bactérias, certo? Então, essa seria a resposta. Então, vamos à pergunta de novo. Como você explica o fato de os fósseis mais antigos registrados até o momento serem principalmente de micro-organismos? Então, pessoal, por quê? Porque naquela época ainda não tinham aparecido os organismos maiores. Então, só existia seres microscópicos. E esses seres microscópicos eram provavelmente as bactérias. Então, quarta questão. Com base nos conhecimentos sobre o organismo e as características da Terra primitiva, descreva os eventos que levaram à formação dos microfósseis. Então, o que acontece? Como esses microfósseis foram desenvolvidos, certo? Então, em algum momento após, a resposta é essa, em algum momento após o resfriamento da superfície da Terra, as placas de lavas expelidas pelos vulcões se endureceram e originaram as primeiras rochas. Pela ação do vento e das chuvas, o chamado intemperismo, as rochas presentes na superfície terrestre sofreram desgastes e deram origem às rochas sedimentares, onde ficaram preservados os micro-organismos que viveram na época, certo? Essa seria a resposta. Então vamos lá para a página 65. Vamos lá. Na página 65, vocês estão vendo aí na primeira questão o gráfico. Então, esse gráfico, a partir desse gráfico, pessoal, vocês vão responder as letras A, B e C, certo? Então, vamos à primeira pergunta. Letra A. O que o gráfico está comparando? Então, ali, o gráfico, ele compara dados relativos à remoção de sedimentos realizados por várias sociedades ao longo da história da humanidade, certo? Então, ele analisa o que, pessoal? Dados de sedimentos removidos por essas sociedades, por várias sociedades, ok? Letra B.
Compare a ação dos egípcios ao construírem as pirâmides de Quéops com a ação dos Estados Unidos hoje. Então ali, ó, letra B. A resposta é: os egípcios removeram aproximadamente 1 tonelada de solo e rochas per capita ao ano, enquanto os Estados Unidos removeram atualmente mais de 30 toneladas per capita ao ano. É uma quantidade 5 vezes maior que a média no mundo hoje, e que é de aproximadamente 6 toneladas por ano, ok? Então vamos ali, ó, letra C. Qual é a sua conclusão com relação aos dados apresentados pelo gráfico? Então, pessoal, a conclusão é o que você acha, certo? O que você acha sobre esse gráfico apresentado? Então seria a resposta: a remoção de sedimentos promovida pela ação humana na agricultura e nas construções vem aumentando vertiginosamente ao longo dos séculos, fato que torna o ser humano um grande agente modificador do relevo, certo? Essa seria a resposta. Então, segunda questão. Imagine que uma expedição com a proposta por Júlio Verne em Viagem ao Centro da Terra tente chegar ao núcleo do planeta levando seres humanos. Isso é possível? Quais seriam as dificuldades encontradas? Então ali, ó, a resposta seria: essa expedição dificilmente aconteceria, porque as enormes pressões e temperaturas encontradas no interior da Terra são um ambiente no qual os seres humanos não conseguiriam sobreviver, mesmo os quais modernos experimentos da atualidade não são capazes de resistir a condições tão extremas, certo? Então, até mesmo os mais modernos equipamentos não conseguiriam resistir a essa modificação. Pessoal, a página 66 eu não bati foto, porque a terceira questão ali ela mostra 6 fotos. Então a terceira questão diz: classifica os tipos de rochas apresentados em magmática, sedimentar ou metamórficas. Então vamos. Vou falar primeiro a coluna 1, certo? Onde tem arenito, basalto e granito. Então o arenito seria sedimentar, certo? Então você coloca só SD de sedimentar. O basalto, MG, que seria magmática, e o granito também magmática. Agora na outra coluna, gneiss seria metamórfica, o calcário sedimentar e a pedra sabão metamórfica, ok? Aí a quarta questão agora nós vamos falar. Eu vou falar a pergunta agora. Um caminhoneiro transportou um lote de rochas em uma estrada muito emburacada. Ao chegar ao destino, percebeu que parte da carga havia se partido em pequenos fragmentos, esfarelando-se em um pó fino. Qual era o tipo de rocha que provavelmente estava sendo transportado? Então a resposta vai ficar: é provavelmente que fossem rochas sedimentares, que são muito frágeis por causa de estruturas em camadas e estão mais sujeitas à fragmentação. Então, essa rocha transportada pelo caminhoneiro seria rochas sedimentares, ok? Pessoal, agora indo lá para a página 73. Página 73 eu também não bati foto, pessoal, então acompanhem aí comigo. Então a primeira questão é: no Himalaia, muitos metros acima do solo, foram descobertas fósseis de animais marinhos. Como se explica esse fato? Como se explica esse fato? Então, a resposta seria: antes do choque entre as placas tectônicas que levantou a cadeia de montanhas do Himalaia, a região havia sido encontrada encoberta pelo oceano.
Durante esse período, ela abrigou organismos marinhos que, ao morrerem, foram decompostos foram recobertos por sedimentos e assim fossilizados, ok? Então a segunda questão, a pergunta: se o petróleo desaparecesse no planeta nesse instante, apenas o abastecimento dos veículos seria prejudicado? O que vocês acham? Explique. Então a resposta seria não, pois o petróleo é a matéria-prima de diversos processos industriais, como a produção de tintas, plásticos, tecidos, medicamentos, etc. E a economia do planeta sentiria os efeitos da falta do petróleo. Então essa seria a resposta da segunda questão. Terceira, vocês vão ler o texto, certo? Leia o texto a seguir, então tem que ler esse texto para conseguir responder a letra A e B. Então vamos a A. De acordo com o texto, quais são as vantagens do uso do carvão pela China? A resposta é a principal fonte de energia do país e responsável pelo emprego de cerca de 12 milhões de pessoas. A, B. Quais são os principais problemas econômicos e para a saúde humana relacionados à exploração e ao uso de recursos como petróleo e carvão mineral? A resposta seria: o petróleo e o carvão mineral são importantes fontes de energia. No entanto, a exploração deles está associada a problemas de poluição ambiental, como a contaminação do solo e da água. Além disso, a queimada desses combustíveis fósseis produz gases responsáveis pela poluição do ar e por causar problemas nas vias respiratórias das pessoas. Então, pessoal, essa seria a nossa correção, certo? Qualquer dúvida nós vamos tirar, né, na terça-feira, ok? Um abraço a todos e até amanhã.